Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia. Agora vai entrar no que a carta dizia. Primeira parte são as informações. Primeira parte são as informações da carta, né? Quem enviou. Esses tempos atrás nós pregamos sobre Daniel. Existe uma conexão aqui, tá bom? Daniel ele vai mais para frente, né? Ele vai no final dessa profecia, tá? Mas ele está dentro disso aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Até aí no versículo 11, né? Volta lá no versículo 5. No versículo 5. Foi o versículo 4. Vamos prestar atenção só para a gente começar aqui a palavra. Olha só. Esse povo ele foi levado cativo, tá? O povo de Israel foi levado cativo. E aí a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem que mandou o povo de Jerusalém para a Babilônia foi quem? Deus. É uma coisa boa? Não, mas foi Deus que fez. Tá bom? Eu acho que isso aqui, para a gente começar, tá bom, né? Bom, nós já lemos ali o texto. Esse texto aqui, ele fala de uma promessa de Deus. Nosso Deus é um Deus de promessas, né? Deus que promete, Deus que cumpre. Quantos aqui têm recebido promessas de Deus aqui? Pois é. E tem promessas que já se cumpriram na sua vida. Quem já tem promessas que já se cumpriram na sua vida? Mas tem promessas que ainda vão se cumprir. Tem alguém aqui que tem promessas que ainda vai se cumprir? Pois é. E o nosso problema, às vezes, a nossa grande dificuldade, é quando a gente está nesse meio, onde foi feita a promessa, até a promessa chegar. Nesse miolo aqui, às vezes a gente tem dificuldade. Por quê?
Porque a gente tem pressa que as coisas aconteçam, né? Quando você que é pai, você fala alguma coisa para o seu filho, promete alguma coisa para o seu filho, ele fica ansioso para receber logo aquilo ali. Ele não vê a hora de receber, né? Não vê a hora de chegar. Se é no final do ano, no final do ano eu vou tirar. Ele quer que o ano chegue no final mais rápido do que. Mas não vai, o tempo vai ser o mesmo. Mas o desejo, a vontade, né? Então essa é a grande dificuldade nossa. E nessa história aqui, o que aconteceu? O povo de Deus, eles começaram a dar ouvido a profetas. Se você ler no capítulo 28, capítulo 27, você vai encontrar que havia um profeta lá, e esse profeta começou a dizer que Deus ia restaurar o povo em 2 anos. Disse que ia restaurar o povo em 2 anos. Seria restaurado o templo, seria restaurado, eles voltariam para suas terras. Poxa vida, e aquelas palavras alegrou o povo, falou, poxa, 2 anos, muito bom para nós. Eles ficaram felizes com aquilo. O problema é que aquelas palavras não vinham de Deus. Eram profetas que estavam ali no templo profetizando. Era gente que já havia profetizado coisas de Deus e que agora estavam profetizando o que não era do Senhor. Não era 2 anos que ia demorar esse tempo. Bom, a verdade é que Deus iria restaurar só depois de 70 anos. Só depois de 70 anos. Então esse camarada que falou que Deus vai restaurar em 2 anos, o Jeremias chegou e falou para ele assim, olha, amém, meu irmão. Olha, eu estou crendo que o que Deus está falando no meu coração é 70 anos. Mas você está dizendo que é 2 anos, e o povo está ali gostando. E o Jeremias, o que acontece, irmãos? Nem mesmo o profeta, quando está profetizando, ele vai ter a certeza absoluta daquilo que ele está falando, porque ele não é Deus. Ele tem que profetizar pela fé. Só que daí o Jeremias pegou e falou para ele, olha, amém, que seja feito isso, né? Quem sabe, o Jeremias falou, quem sabe eu estou errado, né? Quem sabe o que eu estou falando está errado e você está certo. Jeremias então virou as costas e está indo embora, tranquilo. Mas aí no meio do caminho Deus falou, volta lá e fala que é 70 anos. E o Jeremias voltou, e aí esse profeta enfrentou Jeremias, e aí o Jeremias falou, olha, esse ano ainda você vai morrer. E naquele ano, aquele profeta profetizou uma palavra dele mesmo, não veio do Senhor, morreu. E a profecia então de Jeremias se cumpriu, tanto na vida daquele profeta, como no povo, né? Então o povo foi levado para o cativeiro, só que tinha uma promessa. O povo foi levado para o cativeiro, mas havia uma promessa: eu vos trarei de volta, eu vou restituir vocês, eu vou abençoar vocês. E é isso que acontece quando a gente ouve uma promessa, a gente quer que logo ela se cumpra. E Deus, Ele cumpre todas as suas promessas. Mas existe um tempo de espera. Fala para o irmão, existe um tempo de espera, irmão. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, entende? E a gente tem que ter essa paciência, a gente tem que esperar, a gente tem que saber esperar um momento. A gente não pode desistir, a gente não pode deixar desanimar, porque o negócio não está acontecendo no nosso tempo. E alguns então no tempo de espera, o que acontece? Nesse miolo entre a promessa feita e o final da promessa, quando a promessa se cumpre, o que acontece é que tem muita gente que às vezes desiste. Tem gente que fica depressivo, tem gente que perde a fé, tem gente que pensa assim, Deus me abandonou, Deus deve ter me abandonado porque o negócio não cumpre na minha vida. Ele só consegue enxergar a luta, ele não consegue ver nada de bom acontecendo, ele não consegue ver a mão de Deus. E o que o Senhor quer que a gente faça, o que Deus quer que a gente faça enquanto nós nos encontramos
entre a promessa e o seu cumprimento. Qual que é a vontade de Deus? A carta de Jeremias mostra para a gente qual que é a vontade de Deus. Jeremias mandou uma carta então para os cativos da Babilônia, e ele fala desse tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. 70 anos iam se passar. O povo havia desobedecido Deus, caído em idolatria, e aí estão vivendo um tempo difícil, um tempo de angústia. Eles creem e acreditam em Deus, mas a vida deles não está fácil. Talvez você esteja vivendo esse tempo hoje, um tempo entre a promessa e o seu cumprimento. Ou talvez você esteja enfrentando uma disciplina de Deus, porque Deus corrige o que eles queriam. Ou talvez ainda você está sendo preparado por Deus, no meio da dificuldade, para você fazer uma coisa muito grande, que Deus te chamou para você fazer. Um grande propósito. Então eu quero mostrar para você nessa carta 4, a gente podia analisar e talvez encontrar até mais, mas eu quero mostrar para vocês 4 princípios que Deus deu para esse povo, 4 coisas que Deus falou para eles fazerem, enquanto eles estavam nesse momento, entre a promessa e o cumprimento dela. Consegue entender isso? Amém, irmãos? Vamos lá então. Primeiro princípio, no versículo 4, a gente lê, pode colocar o versículo 4 para a gente? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Primeira coisa que a gente vê aqui, nós temos que ter a perspectiva de Deus sobre as situações da nossa vida. Tá bom? O que é a perspectiva de Deus? É o ponto de vista de Deus. Nós temos que entender como Deus entende. Nós temos que pensar como Deus pensa, né? Olhar como Deus olha. E aqui no versículo 4, né? A gente vê que quem levou o povo para a Babilônia foi quem mesmo? Deus. Mas geralmente, quando acontece alguma coisa ruim na vida de alguém, as pessoas falam o quê? Que foi o diabo. Às vezes as coisas ruins acontecem, as pessoas falam, não, foi o diabo. É o diabo que está por trás disso. Mas existem muitas situações dolorosas, irmãos, na nossa vida, que a gente passa, que não é o diabo que está por trás, mas é o próprio Deus que às vezes permite que situações aconteçam. O próprio Deus permite que situações aconteçam. Se a gente vê o diabo nas circunstâncias, já é um avanço, tá? Porque significa que você acredita no mundo espiritual. Pelo menos você acredita, realmente existe um diabo, existe um Satanás, tem um mundo espiritual por trás do negócio. Mas aqueles que realmente têm crescido espiritual, têm um crescimento espiritual, eles veem Deus, a mão de Deus, em todas as circunstâncias, né? Deus havia colocado aquele povo na Babilônia por uma razão. Deus colocou. E essa verdade é uma verdade difícil da gente aceitar. Por quê? Porque a gente não quer aceitar um negócio desse. Ainda que possam ser demônios que levaram aquele povo cativo por causa da legalidade que deu, mas foi uma permissão de Deus para que aquele povo fosse levado cativo. Mas antes que o Senhor possa cumprir às vezes o seu propósito na nossa vida, quando Deus tem um propósito na nossa vida, antes dele cumprir o propósito, pode ser que a gente tenha que passar por muitas situações difíceis. Obrigado. Muitas situações difíceis. Às vezes tem um propósito que Deus quer que você faça, algo que Ele tem para a sua vida, que Ele tem colocado no seu coração. Mas aí nós vamos ter que passar às vezes por muitas lutas, muitas dificuldades, até chegar nesse propósito. Estamos sendo treinados, né? E esse é um dos aspectos assim da soberania de Deus, é um dos aspectos mais duros a respeito da soberania de Deus.
Porque a soberania de Deus mostra para a gente que Deus sabe, que Deus permite julgamentos na nossa vida. Então é absolutamente vital, quando você estiver passando por esse processo, você ter esse ponto de vista, esse entendimento de Deus sobre a sua situação. Sobre a sua situação, ter esse olhar. Um exemplo disso na Bíblia, José. Preguei sobre José tempos, dias atrás aqui para vocês. Mas a gente vai ler na Bíblia e as coisas vão se conectando, né? E José é um exemplo disso. José era o 11º filho de Jacó, tinha sonhos. Ele começou a contar os seus sonhos, seus irmãos ficaram com muita raiva dele. Quando ele falou que todo mundo ia ser o maior lá na casa, lá, o sonho dele significava isso, todo mundo ficou com muita raiva. Falou, vão acabar com a vida dele. E eles acabaram vendendo então José para os ismaelitas. José passou anos vivendo como escravo, numa terra estrangeira, novo ainda, né? Jovenzinho, adolescente. E lá José prosperou, José ganhou autoridade no Egito e se tornou um homem, o segundo homem do Egito. Mas a Bíblia ainda fala que o faraó era como filho de José. E no longo do tempo a fome atingiu toda a região onde estava a família de José. E eles tiveram que ir para o Egito, e lá no Egito eles foram buscar alimento. E adivinha quem que eles encontraram lá? José, né? José tinha crescido, José não era mais aquele adolescente, José era um homem, devia estar com 30 e poucos anos de idade, né? José, quando eles encontram com José, então eles não reconheceram José, mas José mais para frente acaba se identificando, e quando se identifica eles ficam cheios de medo, estão com medo de José. José realmente se tornou aquilo que Deus falou que ele ia se tornar, porque Deus sabia, e a soberania de Deus levou José até o propósito. Só que José não sabia, você também não sabe, e eu também não sei. E é por isso que a gente tem que ter essa visão da soberania de Deus, que Deus ele quer o melhor para a gente, que Deus ele tem um propósito para a nossa vida. Logicamente que tudo fica mais fácil quando você começa a entender o plano de Deus, começa a se encaixar no plano de Deus. Então, esses irmãos de José agora estão preocupados, pensam que José agora pagaria com vingança, né? Só que daí José, ele oferece para os seus irmãos o quê? Uma perspectiva, um ponto de vista diferente do que ele sentia. Ele mostra o ponto de vista de Deus. Porque vamos falar a verdade, irmãos? Você acha que o José não estava muito chateado com eles? Com certeza. José alimentou tudo aquilo. Não foi fácil para o José, mas chegou uma hora que José teve que perdoar aquilo. Quando que ele perdoa? Quando ele consegue entender o olhar de Deus. Ele consegue entender que não é nada pessoal, mas que foi Deus que levou. Então lá em Gênesis 45, verso 6, olha o que ele fala. Ele diz assim: Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Vocês pensam que foi vocês? Vocês pensam que foi porque vocês me bateram, que vocês não gostavam de mim, que vocês me jogaram no poço, que vocês me venderam para os israelitas? Vocês pensam que foi vocês? Não foi. Foi Deus. Por isso vocês estão perdoados. Não tenho nada pessoal contra vocês. Foi Deus que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Então José
Ele viu a mão de Deus. Olha que homem espiritual. Está entendendo? Olha que homem espiritual. O olhar dele não é mais um olhar de um ser humano comum. Porque o olhar de um ser humano comum é raiva, é ódio, é querer que aquilo ali, é entender que aquilo ali foi as pessoas que fizeram com ele. Mas ele agora viu diferente. Mesmo na adversidade, José olhou a partir da perspectiva de Deus, do ponto de vista de Deus. Então, se tem uma coisa que a gente precisa para a gente alcançar a promessa de Deus, nesse meio tempo aqui, que a gente está aqui até a promessa se cumprir, a gente precisa ter o olhar de Deus para as coisas. Que as coisas, se a sua vida está na mão do Senhor, você tem que crer, Ele está cuidando de você, né? Mais para frente nós vamos ver isso. Uma outra perspectiva aqui também, a gente vê na morte de Jesus. Por quê? Para as pessoas, até mesmo os discípulos ali, a morte de Jesus parecia ser uma coisa inútil. A morte de Jesus parecia uma derrota. Mas do ponto de vista de Deus, a morte dele ofereceu esperança para a humanidade. Da perspectiva de Deus, do ponto de vista de Deus, a morte de Jesus ofereceu para a humanidade vida eterna. Mas quem via Jesus lá na cruz naquele dia, parecia que Jesus tinha perdido a guerra. Mas ele não tinha perdido. Muito pelo contrário. Ele estava se preparando para vencer a morte. Então esse é o primeiro ponto, irmãos. Fala para o irmão assim: eu tenho que ter o ponto de vista de Deus, o entendimento de Deus sobre as situações na minha vida. Amém? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a carta de Jeremias falou para o povo: vamos lá, coloca aí o versículo aí, que eu acho que eu não escrevi o versículo aqui. Coloca o versículo 5, né? Edificai casas, edificai nelas, plantai pomares, colhei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos, filhas, tomai esposos para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos vós, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei. Eu enviei vocês para lá, procurem a paz da cidade. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Beleza, até o versículo 7. Aí o 8 é outra parte. Então, olha só, o que a Bíblia está dizendo aí? Primeiro que a gente tem que entender: o povo, irmãos, eles saíram da terra dele, lá de Jerusalém, foram levados para a Babilônia. O povo está desanimado. Salmo 137 vai mostrar isso para a gente. Vamos ver o Salmo 137? Põe aí para a gente. Olha como que o povo estava lá na Babilônia, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos, chorávamos, lembrando-nos de Sião, lembravam lá de Jerusalém, da terra deles. Gente, a gente saiu da nossa terra, imagina eles, o coração deles, né? Nós lembramos aqui de situações como Neemias, quando ficou sabendo da situação, chorando, né? Vamos lá. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. A harpa foi feita para quê? Para tocar. Mas o que eles fizeram? Desanimaram. Vamos tocar mais não. Que música que nós vamos cantar? Sabe aquela coisa triste? Aquela coisa triste. E eles não tinham o que cantar. Então, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções.
e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos esse ano. Ó, o povo os próprios babilônios estavam falando para ele: canta uma música alegre aí para nós. Parece que esse povo está sendo usado por Deus. Canta uma música alegre, né? Canta uma música que realmente fortaleça aqui o nosso coração. Mas eles estão desanimados. Vai para o próximo versículo. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita? Vamos parar por aí, depois você lê o Salmo 137 todinho, para você ver a situação que está o povo. Isso aqui dá para a gente um vislumbre, um quadro, né, de como que estava a situação. Então o povo estava desanimado. Será que se você estivesse lá junto com esse povo, você não ia estar desanimado também? Meu irmão, tiraram tudo de você. Você tinha lá seu comércio, você tinha lá seu negócio, você tinha sua família, você tinha tudo. Agora de repente veio a guerra e tomou tudo de você, e aí você foi levado cativo. Então o povo estava nessa situação. Tinham perdido praticamente tudo, a vida, a rotina tinha mudado drasticamente. As emoções desse povo estavam feridas. O espiritual deles estava abalado. Onde está Deus? Como que Deus deixa acontecer um negócio? A pessoa esquece da profecia. Ela começa a passar por luta, por dificuldade, ela esquece às vezes da promessa, esquece tudo, começa só ver aquilo ali. E eles não tinham vontade de fazer nada. Provavelmente eles estavam depressivos, muito mal. E eu pergunto para você: como que você está? Ou se você está bem, eu pergunto para você: você já sentiu assim? Porque eu quero que você tenha uma ideia. A gente tem que ter uma ideia. Se a gente fica desse jeito, né, desanimado, mal, porque as coisas não estão acontecendo, a gente começa a dar algumas desculpas. Alguém chega e fala: irmão, por que você não está indo para a igreja? Por que você não está buscando o Senhor? Aí você fala assim: eu vou para a igreja quando eu me sentir melhor. Quando eu estiver me sentindo melhor, eu vou para a igreja. Eu vou servir a Deus quando as coisas derem certo lá em casa. Se as coisas derem certo, aí sim, aí eu vou servir o Senhor. Eu vou servir a Deus quando as condições ficarem melhores. Eu não estou tendo condições agora. Mas aí Deus disse para o povo fazer o quê? Deus falou para ele: construam casas, morem nelas, plantem árvores frutíferas, comam suas frutas, casem, tenham filhos, os filhos se casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar o número e não diminuir. A família deve crescer e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade. Trabalhem para o bem da cidade. Montem os seus comércios. Comecem a trabalhar. Comecem a fazer. Comecem a sonhar. Nesse lugar que eu mandei vocês como prisioneiros. Eu mandei como prisioneiro, mas vocês não precisam ser prisioneiros. Orem. Está falando: orem, busquem, né? Edifiquem ali uma casa para Deus, faça alguma coisa, não deixe a sua espiritualidade cair, continue me buscando, continue orando, orem em favor da cidade, peçam por ela, peçam pela cidade para que eu possa fazer o milagre. Se a cidade estiver bem, vocês vão ficar bem. E em vez disso, em vez de vocês culparem a situação, em vez de ficar desanimado, depressivo, Deus queria que eles transformassem a situação. Então qual que é o segundo ponto aqui? Qual que é o segundo ponto nessa palavra? Deus quer que a gente seja produtivo onde a gente está. Fala para o irmão: seja produtivo, irmão.
Mude a situação. Tem gente que quer que os outros fiquem fazendo as coisas por ela, não quer tomar posição, né? Deus disse para o povo que eles deveriam trabalhar, abençoar a Babilônia. Eles deveriam orar pela Babilônia, pela cidade que eles estavam morando. Então, mesmo que você esteja passando num deserto, um momento difícil, onde parece que os resultados não acontecem, continue vivendo, meu irmão. Luta pela vida, luta pela família, essa é a vontade de Deus. Enquanto a promessa não se cumpre, continua firme, continua sonhando, continua caminhando em frente. Seja grato pelo que você tem. Aleluia. Se você tem um pouco de comida, seja grato pelo que você tem. Se você tem um pouco de dinheiro, seja grato pelo que você tem. Se a sua casa não é a casa mais bonita do bairro, seja grato por aquilo que você tem. Deus pode fazer coisas maiores e melhores por você. Amém. Mas você precisa lutar. Você não pode desanimar. Amém. Né? Você precisa de gratidão. Continua andando em frente, ajudando pessoas. Ajudando pessoas a encontrarem a Deus, mas não fique paralisado. Fala para o irmão, não fica paralisado, não, irmão. Sabe, em vez do povo se rebelar, em vez do povo se prostrar na depressão, Deus queria que eles tivessem uma atitude que mudasse a situação difícil que eles se encontravam. Deus queria isso, e hoje Deus quer isso em nós também. Do ponto de vista espiritual, algumas pessoas são enviadas e outras pessoas se tornam cativas. E você decide. Você decide se você vai ser um cativo aqui na cidade de Arujá ou se você vai ser um enviado. Você decide se você vai ser um cativo na empresa onde você está trabalhando ou você vai ser um enviado. É você que decide. Como você está se sentindo lá na empresa onde você trabalha? Será que é essa a visão que Deus tem? Né? Tudo depende de como você vê. Qual que é a diferença entre uma pessoa cativa e uma pessoa enviada? É a atitude, né? O cativeiro foi um meio de espalhar o conhecimento de Deus pelo mundo. Olha só, irmãos, o povo de Israel estava lá em Jerusalém, numa boa, tudo legal. Aí eles pecaram, mas eles conheciam Deus. O povo da Babilônia não conhecia. O povo da Babilônia não conhecia. Deus falou para Abraão o quê? Falou: olha, todas as famílias da terra vão ser abençoadas através de você. O pai deles, o pai do povo de Israel é o Abraão. Falou: ó, todos vão ser abençoados através de você. Seja perfeito, ande na minha presença. E aí agora o povo caiu da presença. E aí Deus aproveita esse momento aqui e manda o povo cativo para a Babilônia. Lá na Babilônia eles não conheciam Deus. Mas o Daniel foi para a Babilônia. Os reis lá conheceram Deus através de Daniel. Entendeu? Conheceram Deus através de Jeremias. Jeremias não foi levado cativo. Jeremias foi deixado para... Ele podia, como ele era o homem de Deus, até o próprio povo da Babilônia falou: esse homem é de Deus, deixa ele ficar à vontade, ele anda para onde ele quiser. Jeremias continuou profetizando e andando por todos os lugares. Foi um negócio bem interessante, né? Então o cativeiro foi para espalhar o conhecimento de Deus. Então quem chegava na Babilônia, a Babilônia naquele tempo lá era um lugar, era os Estados Unidos, era a grande potência, que não é mais tão grande hoje, né? Mas está sendo levado lá, e aí outras pessoas da terra vão para a Babilônia, e elas conhecem Deus, e elas levam Deus para outros lugares. É o evangelismo. Quando a gente espalha o conhecimento de Deus, a gente já não é mais cativo, mas a gente é enviado. Eu pergunto para você:
Dentro da empresa onde você trabalha, você é cativo ou você é enviado? O enviado, ele leva a palavra de Deus para as pessoas. O cativo fica ali, preso. O salário parece que não vai para frente, as coisas não vão para frente. Ele só reclama, ele só murmura. A gente tem dificuldade de dar o melhor, irmãos, quando a gente não está no lugar do cumprimento da promessa. Quer dizer para você que Jerusalém é o nosso alvo, mas enquanto a gente não chega em Jerusalém, vamos fazer da Babilônia um lugar melhor. Jerusalém é o nosso alvo, mas ainda nós não chegamos em Jerusalém. O céu é o nosso alvo, mas ainda nós não chegamos no céu. Então vamos fazer desse lugar que nós estamos um lugar melhor. Vamos fazer da nossa rua um lugar melhor. Vamos orar pela nossa rua. Vamos ter paz com os moradores da nossa rua. Vamos levar o evangelho para eles. É isso que Deus quer que a gente faça, até que a promessa se cumpra. Deus quer trabalho, Deus quer força de vontade, Deus quer que a gente tenha paz com as pessoas e ore por elas. Deus quer que a gente ore pela cidade, ore pelas ruas. Foi essa a orientação de Deus. Enquanto não se cumpre, fala para mim, enquanto não se cumpre a promessa, seja produtivo. Seja produtivo, irmão. Terceiro ponto, versículo 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos senhores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Irmãos, aqui a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque existem profetas, existem falsos profetas. E às vezes uma profecia falsa, às vezes não é porque a pessoa é falsa. Às vezes alguém quer falar alguma coisa até para te ajudar. Te gosta tanto de você que ele quer falar alguma coisa boa para você. Mas às vezes, eu lembro uma vez que eu fui numa casa, me pediram para me orar numa casa. Irmãos, é meio esquisito isso aqui que eu vou te falar. Mas quando eu cheguei lá para orar, Deus falou: não adianta você querer abençoar. E aí eu fui ver, Senhor, mas me chamaram aqui para me orar, para me abençoar esse lugar. Ele falou: pode orar, mas não ora para me abençoar, não vou abençoar. Aí eu fui ver, olha a família que me levaram. A irmã era casada, lá o marido dela estava na casa com ela, eles começaram a ter filhos. Um dia, o marido se engraçou com a irmã da esposa dele e começou a ter uma vida com ela. E aí um dia ele largou a esposa dele, pegou a irmã dela e levou ela embora, e foram para outro lugar. Estavam na frente de uma igreja e tudo, vivendo naquela situação. Largou a esposa com os filhos, foi ter filho com a irmã. Então você imagina a bagunça. Tinha que haver uma correção ali. Não era para me chegar e abençoar. O que tinha que acontecer era uma posição daquelas pessoas ali. Eles tinham que acertar a bagunça que eles fizeram. Como que eles iam fazer aquilo, meu irmão? É problema deles. Eu podia até dar uma dica para eles. Entendeu? Não dava para viver a vida. Não dá, Deus não abençoa. Uma vez um camarada, membro da nossa igreja, ele pegou e falou assim: eu vou. Ele começou a sair com uma mulher, começou a largar a família dele, irmão da igreja. E eu fui, dei uma chamada nele, ele não gostou. Aí
eu comecei a orar e vendo aquela situação, eu não podia fazer nada, porque eu não posso mandar na vida de ninguém, eu sou só pastor. Eu falo aquilo que Deus põe no meu coração, mas eu não posso mandar na vida de alguém. A pessoa tem que tomar decisão. E eu peguei e falei, poxa, comecei a orar e sentindo compaixão da esposa daquele homem, mas orando e pedindo, Senhor, faz alguma coisa. Até que um dia Deus me deu uma palavra, falou, vai lá e fala para ele. Aí Deus me deu uma palavra, aí eu fui lá no serviço dele. Ele tinha na cabeça dele, a ideia era a seguinte, ele falou assim, olha, eu largo minha esposa, vou morar com essa amante, né, minha amante, e eu vou pregar o evangelho para ela, ela vai se converter. Ele está pensando, eu fui enviado para converter ela. Eu falei, essa ideia é de Satanás. Você imagina como que essa mulher agora, essa amante sua, o que ela deve pensar dos crentes? Que os crentes são os caras mais sem vergonha e mais falsos que tem na vida. Porque largar uma aliança, largar a esposa, largar a filha, para ir morar com ela, sabe, ela não deve nem confiar em você. Porque se você trair sua esposa, você também vai trair ela. Aí esse negócio foi duro, né? E aí eu fui lá, dei uma palavra para ele e profetizei algo que ia acontecer, e aconteceu conforme eu tinha dito. Ela pegou, eles terminaram, ela voltou, ele voltou para casa. E aí restaurou a família. Graças a Deus. Mas você vê como que às vezes acontecem essas coisas? Como que a gente pode, né? E o profeta aqui, um profeta fala, vai ser 2 anos, o outro vai ser 70, e o de 70 está certo, e o de 2 não está. Mas daí a gente pensa, não, mas Deus quer abençoar, e Ele quer mesmo. E abençoar às vezes é corrigir a gente. Abençoar às vezes é colocar a gente no prumo, corrigir a nossa vida. Então, o que a Bíblia está querendo dizer aqui para a gente? Bom, esses profetas aqui, irmãos, eles eram pessoas sem fé, eles eram incrédulos, e Deus está falando, não acreditem neles, eles não falam da minha parte, eles falam da própria carne deles, eles falam dos seus próprios desejos, né? Um exemplo de pessoas incrédulas que a gente vê na Bíblia são os 12 espias que foram enviados para a terra de Canaã. Moisés chegou lá na terra prometida, perto da terra prometida, e falou, envia aí. E ele enviou 12 príncipes. E eles voltaram de lá da terra prometida, espionaram a terra, espionando. Como que é lá? Rapaz, outra terra boa. Terra boa demais. Olha, eles começaram a contar as histórias ali, as coisas, o tamanho das frutas que tinha lá. Só que 10 desses espias, eles falaram assim, mas vou te falar, é bom a gente ir lá não, porque lá só tem gigante. Não tem gente assim igual a nós. A gente é igual gafanhoto. Eles vão pegar, vão pisar na gente, vão acabar com a gente se a gente for lá. Vão acabar com a gente. Mas 2, vou usar agora Joshua. Foi o Joshua e o Caleb. Porque Joshua, você sabe, né? Joshua é o meu neto. E o Josué e o Joshua é uma palavra só. E foi o Joshua e o Caleb, e eles falaram, não, a terra é boa, e Deus prometeu, vamos entrar nessa terra. Mas aí o povo, você vê que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, né? Praticamente 99% das vezes não é. Às vezes a gente vai com a maioria, às vezes a maioria não está certa. E aí ele pega 2 deles, então, o Josué e o Caleb,
Eles falaram: olha, nós vamos entrar. Mas aí Moisés falou: não, vamos esperar um pouco. E aí o Josué e o Caleb sobreviveram mais 40 anos. E aqueles outros 10 espias morreram. Morreu a família dele, morreu tudo. Os incrédulos morreu tudo. Quando os incrédulos morreram tudo, falou: agora pode entrar. Agora você vai entrar. Porque só entra quem tem fé. Só entra na promessa quem tem fé. Então, o que a Bíblia está querendo dizer para a gente nesses versículos aqui? Para não dar ouvido para esses profetas falsos, você tem que tomar cuidado com quem você ouve. No meio da promessa, até você alcançar a promessa, cuidado com as pessoas que falam. Você tem que discernir: opa, é do Senhor? Beleza. Ah, não é do Senhor. Mas para isso você tem que ter vida de oração, você tem que ter vida com Deus, para você discernir isso. Você não pode ser naturalzão. Você tem que ser espiritual, para discernir as coisas espirituais. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Só discerne as coisas espirituais quem é espiritual. Então nós como crentes, nós precisamos ser espirituais. Beleza? Então eu falo para o irmão: não confie nas pessoas incrédulas. É tipo assim: você pode até ouvir, mas não deixa entrar no coração. Por exemplo, você está com um problema no casamento, você é crente. Aí você chega lá no serviço, você é um homem e vai e conta para uma mulher. A mulher está interessada em você. O que ela vai falar para você? Ah, larga ela mesmo. Larga mesmo, ó. Vem cá. Vamos conhecer. Né? Pois é. Mas essa palavra vem do Senhor? Não. A Bíblia diz assim: Deus odeia o divórcio. Pastor, e agora? Eu divorciei. Aí então a gente vem para outra parte. Mas aí não vou falar com você agora, porque você não está na palavra. Dá para você corrigir a sua vida. Mas tem que fazer um propósito com Deus. Vamos lá? Vamos para o quarto ponto. Versículo do 10. Vamos ler. A gente leu o 8 e 9, né? Vamos ler o 10 e o 11. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse texto aqui mostra algumas verdades a respeito dos planos de Deus. Primeiro, Deus é um Deus que tem bons planos a nosso respeito. Apesar das coisas parecerem às vezes não tão legais, mas Deus tem um fim bom para nós. Quando a gente se submete debaixo da mão de Deus, a gente pode ter certeza que Deus tem um plano para a gente. Mas se a gente não se submete, Deus não vai poder cumprir a vontade dele na nossa vida, né? Há um propósito divino para ser cumprido na nossa vida. Fala para o irmão: Deus tem um propósito divino para você. Deus também. Não, hoje não é segunda-feira, hoje é domingo. Você viu? Falso profeta. É esse celular aí, não ouve esse celular. Deus é um Deus de tempos e Deus de ciclos. Deus trabalha desse jeito. Sabe, o Senhor, Ele diz ao povo que havia um tempo determinado para que o propósito se cumprisse. 10 ciclos de 7 anos estavam determinados. A gente não tem como acelerar o cumprimento da promessa, do propósito, mas a gente tem como atrasar. Você pode não adiantar, mas você pode às vezes atrasar aquilo que Deus quer fazer com você.
Salmos 139, verso 16, diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus determinou cada dia da nossa vida. Mas nem todos nós estamos vivendo o que Deus determinou. Porque Deus dá para a gente livre-arbítrio, para você escolher o seu caminho. Então tinha um dia marcado, por exemplo, para Jesus nascer. Jesus nasceu num dia certinho. Tinha um dia certo que Jesus ia morrer. Não podia passar nem atrasar, tinha um dia certo para isso. Ele ia nascer em Belém e ia morrer em Jerusalém. Nascer num lugar e morrer em outro lugar. Era no tempo da Páscoa. Deus também fez isso para a nossa vida. Deus determinou: você vai nascer em São Paulo e você vai para Arujá. Você vai nascer lá no Pernambuco e você vai para Arujá. Você nasceu em Arujá, você vai lá para o Rio de Janeiro, vai lá para a Bahia. Deus tem um propósito. Aí, ó, a irmã está dando glória, já sentiu já o anjo cutucando ela, né? Deus também determinou tempos para a nossa vida, mas você tem que esperar o tempo de Deus. O tempo é dele, entendeu? Entra dentro do plano. Mas para você entrar dentro do plano, você tem que ter paciência, você tem que esperar, você tem que acreditar que Deus está controlando a sua vida, e você tem que colocar a sua vida, segue a palavra de Deus, porque os planos de Deus, eles são bons. Mesmo que a gente passe por tentações, por provações, nós precisamos de ter em mente que Deus está treinando, Ele está qualificando a gente para coisas maiores. Ele está fazendo a nossa fé crescer para a gente alcançar grandes coisas. Sabe, Deus, Ele quer mais a nossa obediência do que o nosso conforto. Não fica querendo conforto. Se Deus quisesse que aquelas pessoas ficassem confortáveis, Ele não teria permitido que elas saíssem e ficassem 70 anos fora da sua terra. Então o objetivo de Deus, no final das contas, não é o nosso conforto, mas é o desenvolvimento do nosso caráter. Deus quer que a gente mude o nosso caráter, que nós sejamos transformados enquanto vamos na caminhada. Ele deseja fazer, semelhantes, a gente semelhante a Jesus. Ele quer que a gente seja como Jesus. Então algumas vezes Deus vai permitir para a gente passar pelo deserto, para edificar o nosso caráter, para mudar o nosso caráter, para testar a nossa obediência. Porque às vezes a gente pensa que a gente é obediente, a gente pensa que a gente é legal e a gente não é. Então a gente tem que confiar que Deus, Ele conhece a situação e tudo está no controle dele. Veja, quando está tudo no controle dele, é aqueles que estão debaixo da mão dele, é aqueles que obedecem a Ele. O controle de Deus é a providência. Ele vai entrar com providência, Ele vai ajudar, Ele vai abençoar. Mas o que determina a sua vida no controle de Deus é a sua obediência. Entendeu? O que determina Deus estar no controle é a providência dele. O que determina que você está no controle de Deus é a sua obediência. Se você obedece, você está debaixo do controle de Deus. Se você não obedece, então pode acontecer coisas com você. Por exemplo, você está na casa do seu pai é responsável por você, ele vai lutar pela sua vida, ele vai fazer tudo por você. Mas aí um dia você fala: vou embora. Então você vai. Ficou grandão, tem idade para ir, você vai. Só que aí você vai ver que não é fácil. Entendeu? Igual o filho pródigo. A gente pensar numa família comum, o filho pródigo foi embora porque achou que ele podia, que ele dava conta. E não deu. Aí ele viu o que era ser uma pessoa responsável. Então, assim Deus está no comando da nossa vida. Se nós estamos na casa dele, nós estamos na vontade dele.
Se a gente está seguindo, porque tem gente que está aqui na igreja, mas que às vezes não está seguindo o que Deus está mandando. Tem gente que está na igreja, ouve a palavra, mas não cumpre a palavra. Então, naquilo que você não cumpre, você está com uma brecha aí, uma legalidade que o diabo pode atacar a sua vida. De arrependimento, de conserto, ajustar. Mas lembre que o Senhor sempre tem pensamentos bons a seu respeito. Lembre-se também que os seus pensamentos, os pensamentos de Deus, são mais altos do que os nossos pensamentos. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os caminhos, vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Não foi o Jeremias que disse isso, foi o Isaías. Mas em Isaías 55, verso 8 e 9, ele diz que os pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Sabe, Deus tem promessas para a nossa vida. Deus tem promessas. Talvez você esteja vivendo então esse tempo entre a promessa de Deus e o seu cumprimento. E eu pergunto, como você está vivendo durante esse tempo? Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você tenha o ponto de vista dele. Enxergue como Deus enxerga. Que durante a promessa você trabalha. A gente tem que trabalhar, a gente tem que lutar. Não pode desanimar. Não pode desanimar. Ah, perdi meu emprego. Irmão, Deus vai fazer uma coisa. Segue a palavra. Deus vai fazer um milagre. Se ele não botar você dentro de uma empresa, ele vai encher o seu celeiro, mas ele vai cuidar de você. Entendeu? Então, durante a promessa, trabalhe, lute pela vida, tenha força de vontade. Tem gente que perde a força de vontade. A gente tem que ter força de vontade, a gente tem que ter paz com as pessoas. Tem gente que vai, né, e começa a arrumar intriga com o vizinho, problema com o outro, não tem paz. E ele vai viver em paz como? Ele vai numa igreja, ele arruma problema. Ele vai no outro, ele arruma problema. Em vez de ele viver em paz. Entende? Deus quer que a gente viva em paz. Ele fala assim: olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a vontade de Deus é que a gente viva em paz. Até com os nossos inimigos nós temos que procurar viver em paz. Inimigos que às vezes as pessoas se fazem contra nós, né? Pessoas às vezes usadas pelo diabo. E é por isso que a gente não pode ter essa ideia de que as coisas são pessoais, mas que Deus, a gente está obedecendo Deus está no comando da nossa vida. Deus está direcionando a nossa vida. Então lute pela vida, tenha paz com as pessoas, ore pelo momento que você está vivendo. Tenha uma vida de oração, ore pelo lugar que você mora, ore pela empresa onde você trabalha. Abençoe, profetize, declare, fale palavras que vão ser bênção, amém? A não ser que o Senhor fale o contrário. Não dê ouvidos às pessoas incrédulas. Não fica dando ouvido para os incrédulos, para eles ficarem buzinando e falando coisas na sua vida. Mas confie no Senhor, e Deus tem coisas muito boas para você e para a sua família. Confie na providência de Deus. Confia que Deus vai providenciar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu queria que você orasse para Deus agora. Que você colocasse diante do Senhor. Como que está? Como que você está vivendo? Deus tem promessas na sua vida. Você falou no começo da palavra. Perguntei se você disse que Deus tem promessa para cumprir. Mas e aí, como que você está? Está desanimando já? Está ficando triste? Está ficando mal? Como você está? Então agora você e Deus.